Olá, meu amigo e amiga, estou aqui outra vez, graças a Deus, falando de conteúdo, final de semana chegando, calor violento, aqui no sul pelo menos está, mas parece que todo o Brasil está assim também. E eu quero pedir para você ficar comigo no final desse conteúdo. Eu particularmente não gosto de ficar falando muito da vida pregressa ou de qualquer outra coisa de pessoas, mas quando se trata dessa família, eu não tenho nenhum tipo de constrangimento em mostrar as barbaridades que eles fazem. E eu faço isso para que você que é democrata, republicano, para você que quer que nós possamos nos desenvolver e exterminar com esse bolsonarismo nojento, cruel, sem noção, desinformado, abestado, seja lá mais o que você quiser adicionar, possa compartilhar o conteúdo. Porque nós temos que mostrar essas verdades, especialmente para o ser evangélico, onde eles são os grandes culpados por esses pastores malditos e até de padres. Eles fizeram o que bem entenderam durante 4 anos e basicamente destruíram o país, que aliás alguns comentaristas dizem que o Lula está requentando programas. Não, o Lula não está requentando programas. O Lula está reconstruindo os programas que foram destruídos. Aliás, já quero te avisar que semana que vem nós vamos dedicar um tempo a falar deste governo está dando certo para te falar um pouco dessas trevas. Mas a grande verdade é que a Maria Cristina está bombando de novo aí nas redes, você já deve ter visto, e eu trouxe o conteúdo, algumas falas dela, mas eu quero fazer o meu comentário em cima dessas questões, tá certo? Então, chegando pela primeira vez no canal, te inscreve, ativa o sininho das notificações, todas elas. Gente, tem o certinho que ajuda a engajar o conteúdo. Faz um comentário, porque ajuda a engajar o conteúdo. Principalmente, compartilhe. Vamos nessa. Nós vamos começar com a questão dela falando sobre o Bolsonaro. E eu vou fazer pausas, certo? Então, assiste aí essa primeira fala, ela detonando o Bolsonaro. E a gente continua. O Bolsonaro é ladrão. O Bolsonaro não rouba mais porque ele tem uma limitação cognitiva, ele é burro. Ele é baixo clero. Mas o Bolsonaro não tem cérebro. Aí está. O Bolsonaro é ladrão, nós já sabemos. Se elegeu, a única eleição que ele parece que foi pelo voto ainda no papel, teve treta. E o vídeo que eu fiz sobre o Bolsonaro é covarde, se você não assistiu, assista. Ele é ladrão, ele é covarde, ele é mentiroso, ele é psicopata, ele é tudo que não presta. Então, a burrice dele está no fato de que ele completa os seus atos, mas de forma tosca, de forma torpe, e que acaba deixando rastros. Eu acredito que o Bolsonaro deva ter se arrependido de ter adentrado a presidência, ao qual ele não tinha um pingo de competência para ser presidente, e veio à tona todas as palhaçadas, os roubos, as corrupções dele, que elas já circulavam, mas nunca foi levada a termo, inclusive o próprio Ciro Gomes, que tanto alardeou, mas nunca fez uma representação contra ele. Simples assim. Mas ela não para, ela continuou, e ela agora vai para o seio dos filhos do Bolsonaro. Então, assiste aí e vamos continuar a nossa reflexão. Pensa nos filhos. O Carluxo é uma bichona enrustida. E aí, porque ele tem essa coisa assim, ele tem um ódio absurdo. Vamos lá. O Flávio é um pudim, né? O pudim da rachadinha. O Jair Renan, pelo amor de Deus, né? É o ó do Borogodó. E eu acho que o Jair Renan também vai sair do armário em algum momento. Com um cara tipo Zé Índio, que foi o que o Carlos fez. E a Michele, bom, a gente já sabe, né? Aí está, ela fez um retrato perfeito dos filhos do Bolsonaro. Inclusive, eu tirei um trecho que ela disse que o mais inteligente, assim, o melhorzinho, é o Eduardo Bolsonaro. De fato, ele não tinha nenhuma incriminação nessas questões que estão envolvidas os outros. Mas agora ele está prestes a ser um lesa-pátria, prestes a ter o seu passaporte cassado, confiscado, e talvez uma prisão preventiva. Mas, se o Bonet acolher o que o Alexandre pediu, ele não volta mais para o Brasil, ele simplesmente vai foragir no United States of America. Essa é a grande verdade. Um outro detalhe,
Estão aí os bolsonaristas, ele pagou o Jair Renan, aquela dívida de 400, com a correção foi 200 e poucos pau, que ele fez um estelionato, falsificou assinatura, depois que não era ele, aí entrou para a polícia pegou e na verdade verificou, ele fez selfie da foto, junto com o documento de identidade que os bancos pedem, enfim, as instituições, e ele ficou naquela frescura, o banco resolveu executar, deu 400 e poucos mil, ficou por 409. Ele tinha declarado a renda dele em torno de 45 mil, o salário de vereador de Balneário Camboriú é de 11 mil e poucos reais. O curioso nisso tudo é que a dívida foi quitada à vista, da onde saiu o dinheiro. Ele talvez tenha que se explicar, a Justiça talvez, o Ministério Público tem que saber como é que pagou à vista essa grana toda para o banco, se tu não tinha bens para tanto. Essa é a grande verdade. Mas vamos então agora ver, ela falou na Michele, né? Então vamos ver a primeira parte do que ela diz sobre a Michele, e a gente segue. A Michele era uma Maria Emenda. Para tudo, a Michele era o quê? Maria Emenda. E por que ela está dizendo isso? Porque essa referência diz que a Michele era acompanhante de congressista. Olha que nível dessa criatura. Claro que nenhum congressista que é casado, etc. tal, vai expor que andou com a Michele, a menos que alguém tenha flagrado e tenha isso guardado às 7 chaves. Mas a verdade também, ela se sustenta, porque certa feita a Michele quis se insurgir contra a Gleisi e a Gleisi disse para ela: Michele, todo mundo conhece o teu passado aqui no Congresso. A irmã Michele que fala em línguas, meu Deus do céu. Só por isso você deve compartilhar esse vídeo. Mas ela continua a saga sobre a Michele. Então vamos ver essa saga. Continua comigo para o meu comentário final. Assiste aí. Então vamos falar da Michele Bolsonaro, por exemplo. Michele Bolsonaro foi amante de um político casado, com quem ela teve a filha Letícia. Ela começou a relação com o Bolsonaro era casado com uma tal de Rogéria. E ela era a amante. Ela se veste toda fechadinha. Não tem transparência. Mas também não tem transparência na postura, no caráter, na história. Porque para mim, uma mulher que é amante não é gente de Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Aí está. Ela fez revelações fantásticas. Ela errou ali na questão dos casamentos. Na verdade, era a Ana Cristina que já estava com o Bolsonaro. O evangélico, né? 3, 4 casamentos, nunca deu certo com nenhuma mulher, colocou o filho Renan contra a própria mulher, fez o filho ser candidato a vereador para que a mulher não fosse vereadora. Enfim, todas essas questões que o Bolsonaro faz. E a Michele pagando essa nota aí, dessa questão de ser uma evangélica. E há realmente rumores de quem possa ser esta filha Letícia, que não é do Bolsonaro, mas tudo que ela disse tem um contexto de veracidade e deve ser dado credibilidade às falas da Maria Cristina. Ela não é uma revoltada, ela é uma ativista democrática. Então ela é muito, desculpa a expressão, muito puta com toda essa hipocrisia, com toda essa canalice que essa gente faz, pagando nota de Deus, pátria e família, quando eles não têm nada disso, nem na vida pessoal deles e nem numa ligação espiritual. Simples assim. Então, gente, eu acredito que a gente possa ter feito aqui uma boa compreensão dessas linhas de raciocínio da Cristina e levarmos isso ao conhecimento público, especialmente aos bolsonaristas, especialmente aos evangélicos, para que eles acordem. Porque imaginar que a Michele seja alguma coisa que preste, ou é canalice, ou é gente igual a ela, ou é total desinformação. Pior, querer compará-la com Janja, ou desmerecer Janja em detrimento dela, é a coisa mais canalha que existe. Então você tem um dever, como patriota, que é, nós somos patriotas, democráticos, republicanos, socialistas, de divulgar o teu vídeo. Então é isso que eu estou pedindo para você. O certinho de graça, escrever de graça, comentar de graça, compartilhar de graça, tudo é de graça.
Você não paga nada por isso. Então faça a sua parte, porque a minha eu estou fazendo, compartilhando com você todos os dias conteúdos que possam abrilhantar o nosso conhecimento e barrarmos com essa extrema-direita sólida, hipócrita, nojenta, que está ainda com muita brasa acesa e nós precisamos apagar de uma vez por todas. É isso aí, está dado meu recado, que aqui é a Voz Libertadora, você é uma Voz Libertadora, e como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.